lá, malta, estou de volta, desta vez para gravar as leituras do mês de janeiro. Vou falar-vos dos livros que li durante o mês de janeiro. Vou aproveitar que estou em casa. Esta semana, hoje é dia 4 de fevereiro, hoje começa a maratona da Nora Roberts. E eu queria gravar já estes dois vídeos que estou a gravar hoje, porque depois, durante a semana, eu não quero gravar mais, porque eu quero me focar na maratona da Nora Roberts, ok? Então, o primeiro livro que eu li no mês de janeiro foi o Eleanor and Park. Eu já tinha este livro há algum tempo na mira para ler, mas entretanto, não sei porque não o comprei. Não o comprei, o tempo foi passando, acabei por ler o livro, não comprei o livro físico, mas acabei por ler em e-book. O Eleanor and Park, eu li o e-book no meu tablet e, malta, eu adorei aquele livro, adorei mesmo. Eu dei-lhe 5 estrelas no Goodreads e não estava à espera de gostar tanto daquele livro. O Eleanor and Park é sobre a relação amorosa adolescente entre o Eleanor e a Park. A Eleanor é uma jovem que vai para uma nova escola e nessa escola ela conhece o Park. Eles têm uma relação muito invulgar, depois aproximam-se, mas é uma relação muito amorosa, é um livro que se passa nos anos 80. Isso foi um facto que me agradou imenso, eu adorei mesmo, gostei bastante e dei-lhe 5 estrelas. O outro livro que eu li foi, que ele está por aqui, algures, só um momento, não, esta porcaria está, não queria que isto abanasse, pá, porra, só um momento, deixem-me tirar os livros daqui, porque senão isto vai começar a abanar tudo, por todos os lados. Ok, então, o outro livro que eu li foi este aqui, Uma Casa de Família, da Natasha Solomons, e dei-lhe 4 estrelas. Também foi uma leitura muito boa. É um livro que se passa na Segunda Guerra Mundial e que conta... Aliás, este livro começa antes da Segunda Guerra Mundial começar, propriamente. É antes da guerra começar e depois da guerra começar. E conta a história da... Desculpem, já não me lembro do nome delas. Como é que é o nome delas? Conta a história da Elise. A Elise mora com os pais e com a irmã em Viena e os pais vão para a América com a filha mais velha e a Elise é mandada para uma casa de família em Inglaterra para ser empregada de limpeza. Só que a Elise em Viena vinha de uma família com algumas posses e claro que esta adaptação para ela como empregada de limpeza numa casa de família lá em Inglaterra não é das melhores. E depois isto conta a história, obviamente, da Elise, como é que ela vai para a Inglaterra, a história dela, como ela chega lá, como ela se transforma na criada, ela chega lá muito jovem, mas depois transforma-se numa linda mulher, conta a história da família desta casa, do relacionamento dela com esta família e por aí adiante. O livro foi muito bonito, fala também um bocado deste lado da parte da Segunda Guerra Mundial, de como estas pessoas foram afetadas. Eu gostei bastante, foi um livro muito bonito, mas eu dei-lhe 4 estrelas, não tanto pelo enredo, mas principalmente pela escrita da autora, que tem uma escrita muito, muito, muito bonita. Depois, qual foi o outro? O outro livro que eu li foi este aqui, e foi um livro que eu comecei a ler em dezembro, mas li muito pouco em dezembro, e foi este aqui, A Horas do Diabo, do autor português Abílio Cardoso Bandeira. Foi uma história muito, muito engraçada, que conta a vida de um conjunto de pessoas que moram numa aldeia no interior de Portugal, numa aldeia de Viseu, numa aldeia dos arredores de Viseu, e esta história passa-se nos anos 70, ok? Também já tenho opinião aqui no canal, e foi um livro que eu gostei, dei-lhe 3 estrelas. Entretanto, a outra leitura que eu fiz foi esta aqui, Noite Silenciosa, da Sherilyn Kenyon, é um livro de fantasia, de uma série de fantasia que eu sigo. Este livro ficou aquém das minhas expectativas, eu dei-lhe 3 estrelas. Normalmente tem outros livros desta série que eu gosto muito mais. Nesta série nós vamos conhecer a história do Striker, que é um deus, e da Zafira, que também é uma deusa, e que foram casados, mas depois, devido a intrigas entre o pai do Striker, ele separa-se da Zafira e ficam milhões de anos separados. Entretanto, eles voltam a estar juntos por causa da filha, que eles têm uma filha em comum, e então depois é a história deles. Só que o Striker é o mau da fita, ele e a Zafira são personagens
más aqui da série, então eu não senti grande empatia por elas durante a leitura e, portanto, não foi uma leitura muito boa. E eu até poderia ter dado 2 estrelas, mas dei 3 estrelas porque neste livro são desvendados segredos brutais da série e só por isso é que eu dei 3 estrelas à série. À série, a este livro, porque senão eu até tinha dado 2 estrelas, que fiquei bastante desiludida. Depois, a próxima leitura foi esta aqui, O Dia em que Perdemos a Cabeça, do Javier Castilho. Eu vou publicar a opinião aqui no canal, se calhar já vai estar publicada quando eu publicar este vídeo. Eu não gostei nada desta leitura, dei-lhe 2 estrelas, eu não gostei nada da escrita do autor, achei que estava muito mal escrito, diálogos péssimos e uma história muito, muito confusa. Eu já ia para aí na página... sei lá, já ia para aí na página 200 ou 300 e não estava a perceber nada da história. Eu não gostei nada e não recomendo. Depois, próxima leitura que eu fiz foi uma leitura em e-book que eu li no meu telemóvel e foi o After, da Anna Todd. Conta a relação amorosa de uma jovem e de um jovem, do Hardin e da Tessa. Eles conhecem-se na faculdade, a Tessa é uma menina muito bem educada, que faz tudo o que a mãe quer, boa aluna, e depois ela conhece o Hardin, que é um bad boy, cheio de tatuagens, de piercings, de não sei o quê, e lá envolvem-se numa relação amorosa, mas que é muito conflituosa. Eu gostei bastante da leitura, eu dei-lhe 3 ou foram 4 estrelas? Deixa-me só confirmar aqui no telemóvel, no computador. Eu dei-lhe 4 estrelas, mas... eu dei-lhe 4 estrelas porque foi uma leitura muito prazerosa para mim e foi uma leitura que eu li num ápice. No entanto, atenção malta, tem muita coisa ali no livro que eu não gostei, não acho que a escrita da autora seja das melhores e aquela relação deles não é muito saudável. Mas pronto, eu gostei do livro e dei-lhe 4 estrelas. Depois, o próximo livro que eu li, depois de ler este After, eu li A Sociedade Literária da Tarte de Casca de Batata, das autoras Mary Ann Shaffer e da Annie Barrows, e foi uma leitura excelente, malta. Este livro foi fantástico, eu dei-lhe 4 estrelas e meia, muito próximas das 5, foi uma leitura muito, muito, muito bonita. Esta história conta a história da escritora Juliette Ashton, que recebe num dia a carta de um senhor chamado Dorsey Adams, que reside na ilha britânica de Guernsey, a comunicar que tem um livro que outrora pertenceu à Juliette. E depois é assim que o livro começa, numa troca de cartas, quando a Juliette começa a trocar cartas com este Dorsey, depois ela começa a trocar cartas com outras pessoas que vivem nesta ilha de Guernsey e eles começam a contar a ocupação, como é que foi a ocupação alemã nesta ilha, porque esta ilha foi ocupada pelos alemães durante a Segunda Guerra Mundial. Estas pessoas passaram muita fome, passaram muitas situações más. Houve pessoas ali que morreram, que passaram muita fome, tinham trabalhadores de leste ali a passar muito mal. Enfim, eles contam estas coisas todas durante este livro e todo o livro do início ao fim é escrito em cartas. Foi uma coisa brilhante que as autoras fizeram. Eu já tinha este livro há algum tempo na estante e eu estava um bocado com medo de o começar a ler por causa disto, ele ser escrito em cartas, mas não, malta, vale mesmo a pena. Foi um livro muito fixe, eu gostei bastante e super, hiper recomendo. Agora falta-me ver o filme, vou ver quando é que tenho tempo para ver o filme. E mais um pormenor, eu acho que já disse isto na opinião que eu gravei deste livro, não sei se a opinião já está aí no canal ou não, mas eu já visitei Guernsey 2 vezes porque o meu irmão e a minha cunhada e os meus sobrinhos moram lá, porque eles trabalham lá nas Englands. Então, e é uma ilha muito bonita e eu adoro, gosto muito. Depois, o próximo livro que eu li foi o After, o 2, que é a continuação do After do 1. Este livro eu dei-lhe 3 estrelas, já não gostei tanto e eu não quero continuar a ler mais livros desta série porque, na minha perspectiva, não tem muita qualidade literária e a história não me trouxe assim nada de novo, é apenas que só conta a história deste casal outra vez que não tem uma relação muito saudável, eles estão sempre a discutir. Não gostei muito. Depois li este, o Vox, da Christina Dalcher, que já publiquei a opinião aqui no canal. Vocês sabem que foi mais ou menos, dei 3 estrelas. Já devem saber mais ou menos a história, que é uma distopia, conta a história da doutora Jane e do seu marido Patrick, da doutora Jean, desculpa, da doutora Jean e do marido Patrick. Eles
estão nos Estados Unidos e o novo governo impõe umas regras às mulheres, as mulheres não podem trabalhar e ficam em casa com uma pulseira no pulso onde contabiliza as palavras que elas dizem num dia e elas só podem dizer 100 palavras por dia. Portanto, como podem imaginar, as mulheres vivem no inferno. E pronto, e esta história já tem opinião aqui no canal, podem pesquisar para quem ainda não viu. Depois o livro que eu li também em janeiro foi este aqui, Um Desejo Inevitável, da Lorraine Heath. É uma autora que escreve romances de época, este foi publicado pela Top Seller. E nesta história, o que é que nós podemos encontrar? Nesta história, nós vamos conhecer a história do Drake Darling e da Lady Ophelia Littleton. Então, o Drake e a Lady Ophelia não se podem ver, eles são inimigos, estão sempre a discutir um com o outro. Principalmente a Lady Ophelia, que trata o Drake muito, muito mal, porque ela quer pôr sempre o Drake no seu lugar, porque o Drake não pertence à sociedade londrina, sociedade aristocrática. O Drake não é um lord, nem um nobre, nem um duque, nem um conde, nem nada desses raios que eles são lá nas Englands. E a Lady Ophelia está sempre a pôr o Drake no seu lugar. Ela é muito mazinha com ele, até o dia em que o Drake a encontra desmaiada no rio Tamisa. Ela cai ao rio e quem a vai salvar é o Drake. O Drake, para se vingar dela, leva-a para casa e quando descobre que é a Lady Ophelia e que ela está sem memória devido à queda, ele vinga-se, decide se vingar dela e diz-lhe que ela é a governanta dele, que é a criada, e então põe ela a trabalhar para ele e depois isto dá uma grande confusão e vocês têm que ler porque este livro é maravilhoso. Eu dei-lhe 5 estrelas. Foi espetacular este livro mesmo, esta leitura foi maravilhosa, eu adorei do início ao fim e eu adorei o Drake. O Drake para mim é um dos personagens masculinos mais maravilhosos de sempre. Eu fiquei fascinada com esta história. Já li o terceiro, mas isso depois eu falo em fevereiro. Vou publicar a opinião deste livro e do próximo. E só tenho pena que a Top Seller não tenha publicado os restantes livros desta série, porque só foram publicados 3, mas ainda falta mais 2 ou 3, já nem tenho a certeza, mas acho que faltam 2 ou 3 livros desta série e tenho muita pena que a Top Seller não tenha terminado de publicar esta série. E pronto, malta, foram estes os livros que eu li no mês de janeiro. Foram bastantes, foi um mês espetacular. Eu acho que o que ajudou bastante para nestas leituras foi o facto de eu ter lido 3 e-books, os After e o Eleanor in Park, porque eu realmente tenho notado que em e-book eu leio muito mais rápido, com muito mais facilidade e, portanto, eu acho que isso foi uma das razões que fez com que eu conseguisse ler tanto agora no mês de janeiro. Mas foi um mês fantástico, eu estou super feliz porque na maioria foram leituras excelentes, sendo que os melhores foram sem dúvida Eleanor in Park e a Sociedade Literária da Tarte de Casca de Batata e este último que eu falei, Um Desejo Inevitável. Os outros houve livros médios e houve livros maus, mas no geral foi um mês muito bom. Se já leram algum deste livro, ou se querem ler algum destes livros, deixem aqui embaixo na caixa dos comentários para a gente poder conversar e vemo-nos no próximo vídeo, malta. Muitos beijinhos e boas leituras para todos. Tchau!